Vocês estão bem? Eu espero que esteja todo mundo na paz do nosso Senhor Jesus. Como é que foi o final do ano? Foi tranquilo? Foram ver os fogos na praia? Foi muito bom? Você bebeu? Você não bebeu não, né? Eu estava de olho nos irmãos, na foto dos irmãos, para ver se cada um estava com o olho vermelho, ver se alguém bebeu. Só para a gente entrar no nosso assunto, eu quero dar continuidade à série no altar de adoração, e não somente o tema que nós vamos falar hoje, mas falando um pouquinho sobre essa coisa do ano novo. Tinha um Deus na antiguidade, um Deus que era o maior dos deuses, né, entre aspas, dos babilônicos, Deus Marduk. Essa o Davi vai gostar agora. A celebração de Ano Novo, a festa de Ano Novo, ela iniciou com essa festa ao Deus Marduk, na Babilônia. Essa festa, ela durava 12 dias. Tinha muitas bizarrices, muitas coisas das quais eu não vou passar agora, para a gente entender como funcionava essa festa ao Deus Marduk. Mas tinha um dia nessa festa desse Deus Marduk, que o sacerdote desse Deus chegava diante do rei da Babilônia. Olha só como é que era o negócio. Ele chegava diante do rei da Babilônia e dava um belo de um tapa na cara do rei da Babilônia. Mas era um tapa forte. Detalhe, esse não era o primeiro tapa, tá, da festa dos 12 dias, era mais um tapa. E nesse tapa que ele dava na cara do rei da Babilônia, tinha um porém. Se o rei da Babilônia chorasse, significava que o Marduk estava satisfeito com ele, então os poderes desse rei iriam aumentar, ele se tornaria mais famoso, se tornaria mais poderoso depois dessa festa de final de ano, desses 12 dias aí. Se esse rei não chorasse, significava que o Marduk não estava satisfeito com ele, então era hora de tirar este rei, e você sabe que tirar este rei naquela época era o quê? Morrem. Era mais ou menos assim que funcionava essa festa. Só que, se você for analisar os escritos antigos, você vai perceber uma coisa interessante. Essa festa, ela funcionava muito para a manipulação da massa, a manipulação do povo. Qual que era a ideia? A ideia era dar um belo tapa na cara do rei, e aí o rei iria chorar, né, fazer aquela cena toda chorar. Para quê? Para que os seus poderes aumentassem e a população não reclamasse. Porque a população iria olhar para ele e falar assim, esse cara é de Deus, você viu? Ele chorou, então o Marduk está satisfeito com ele, então agora ele pode governar sobre nós com maior poder, porque ele chorou. Era manipulação total da massa. Era uma cerimônia que tinha naquela época. Mas, e se fosse ao contrário? E quando nós somos manipulados por um ritual que nós mesmos fazemos? Quando não há alguém querendo nos enganar, mas quando nós mesmos fazemos alguma coisa da qual somos ou acabamos sendo manipulados. Este Deus que nós vamos falar hoje, esse Deus entre aspas, né? Como nós dizemos na semana passada, você começou este ano no altar de adoração. Você começou este ano adorando. O problema é quem? Quem você está adorando? Quem está diante de você no altar? Qual é o Deus da sua adoração? Nós falamos na semana passada sobre o Dagon, o Deus do vai dar tudo certo, o Deus da felicidade, o Deus de a minha vida tem que dar tudo certo. Agora, este ídolo de hoje, ou este Deus de hoje, na verdade, ele nos traz uma realidade que nós não queremos enxergar, mas ela existe. E ela existe muito forte. Ela nos fala de pessoas que não negam a Deus. Nos falam de pessoas que seguem a Deus, que buscam a Deus. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas buscam a Deus, que elas se dizem de Deus, que elas estão no meio do povo de Deus, a sua vida, o seu cotidiano, não tem nada a ver com aquilo que ela diz que está buscando. Se você analisar a vida dessa pessoa por uma semana, ou quem sabe até por um dia apenas,
você vai perceber que tudo aquilo que ela fez no domingo não tem muito a ver com aquilo que ela vive na semana. Você vai perceber que as orações que ela faz no domingo não surtem muito efeito no seu trabalho. Você vai perceber que aquilo que ela canta no domingo não faz muito sentido com a vida que ela vive na sua casa, na sua família. Não é porque ela não acredita em Deus, não é porque ela é falsa, não é porque aquilo que ela fala, como diria meu bisavô, é pura ladainha, mas é porque há outros poderes sobre ela. Há outra influência, há uma coisa maior, há uma coisa que está dominando a vida dela. Ela quer se entregar. Ela quer se entregar a Deus, mas ela não consegue fazer isso totalmente. Porque há sentimentos, há comportamentos, há coisas que a impedem de fazer com que tudo aquilo que ela faz aos domingos, com que tudo aquilo que ela faz na igreja, seja uma realidade fora dela. O profeta Isaías já nos disse, né, no seu livro, ele fala assim: esse povo, eles me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando você lê o profeta Oséias, por exemplo, ele tem um exemplo maravilhoso e assustador, porque no caso do profeta Oséias, o Senhor fala para ele: Oséias, você vai casar, tá, com uma mulher adúltera. E aí Oséias toma para ele uma mulher adúltera chamada Gomer, e ele tem filhos com ela. Só que como ela é adúltera, ela abandona o profeta e ela vai atrás dos seus amantes, né? Você que estava aqui na escola bíblica, você vai perceber que eu vou falar muita coisa que tem tudo a ver com aquilo que o Fabinho falou. Ela vai atrás dos seus amantes, e ela fica com os seus amantes, ela se deleita com os seus amantes. Só que quando ela percebe que as coisas estão meio ruins lá com os seus amantes, quando ela percebe que as coisas eram melhores com Deus, o que ela faz? Ela pensa assim: poxa, lá com o Oséias estava melhor, então eu vou voltar com ele. E aí Deus fala para Oséias: o profeta, recebe ela de volta. E o profeta, talvez muito constrangido e muito doloroso para ele olha aquela situação e Deus fala para ele assim: ó, sabe o que eu estou querendo dizer com isso, Oséias? É dessa maneira que meu povo me trata. O meu povo me busca, o meu povo anda comigo, só que eles olham para os seus amantes, para os seus deleites, para as coisas deste mundo, para as coisas que eles gostam, e eles vão atrás dessas coisas e eles se esquecem de mim. Só que aí, quando azeda o pé do frango, quando a coisa fica ruim, quando tem uma doença, quando tem um problema no casamento, quando tem alguma coisa, que eles fazem? Corre tudo de volta para mim. E eu, como um Senhor amoroso, o que eu faço? Eu recebo eles de volta. Mas para você entender, Oséias, como este povo me trata. O Deus que nós vamos falar hoje tem o nome de Baal-Zebub. Baal-Zebub. Não é exatamente este nome, tá? Mas você vai entender o que eu quero dizer. Abra comigo sua Bíblia no livro de 2 Reis, o capítulo 1. 2 Reis, o capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo, depois nós vamos passar por alguns versículos deste capítulo. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 1. Provavelmente vai estar aqui no telão também. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada de seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom?
Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Quando os mensageiros voltaram ao rei e lhes perguntou, por que vocês voltaram? Eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse, voltem ao rei que os enviou e digam-lhe, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou, como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam, ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu, era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados, e ele disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Respondeu Elias, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com os outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tenha consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias, acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Vamos orar mais uma vez. Nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos. Pedimos a tua orientação, pedimos a tua direção, pedimos que o teu Espírito fale conosco, Pai. Abençoe cada um que está aqui presente. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos, mas principalmente, Pai, nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja para nós, especificamente. Obrigado por esse tempo que nós temos, nós te louvamos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos semana passada, o povo de Israel, eles tinham sido criados por Deus para serem um exemplo para as nações, para servir o Deus verdadeiro, para buscarem o verdadeiro Deus. Só que ao mesmo tempo que eles estavam buscando a Deus, buscando o verdadeiro Deus, haviam outros povos ao seu redor, e esses povos tinham os seus deuses. O que fazia com que o povo de Israel, por muitas vezes, se desviasse dos caminhos do Senhor e começassem a buscar os deuses dos outros povos, os falsos deuses. E por muitas vezes eles caíam nessa tentação de buscar os ídolos, e eles se arrependiam porque eles sofriam as consequências que sabiam que eram pior para eles. O que acontece muito hoje? Pessoas que se dizem cristãs, que buscam a Deus, que estão o seu dia a dia se considerando como cristãos, por muitas vezes olham para as coisas que tem neste mundo e começam a buscar estas coisas mais do que ao Senhor e sofrem as consequências disso. Aqui nós estamos lendo a história de um homem, de um rei chamado Acasias.
O versículo 1 fala assim, olha, depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Por que fala sobre Acabe? Porque esse Acasias, este rei, era filho de Acabe. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai saber que o Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. A sua mulher, você já ouviu falar, chamada Jezabel, era uma mulher terrível, e tanto Acabe quanto Jezabel, eles serviam outros deuses, eles eram idólatras. Deste casamento, depois da morte de Acabe, deste casamento nasceu alguns filhos, entre eles o mais velho chamava-se Acasias, era o filho de Acabe. O versículo 2 fala assim, certo dia, Acasias caiu da sacada de seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. O nome Acasias significa o Senhor agarra. O Senhor agarra. Agora, você não acha uma ironia muito grande um homem chamado o Senhor agarra cair de uma sacada de um segundo andar? É como se o nome dele fosse totalmente contraditório com aquilo que aconteceu com ele. Se o nome dele de fato era o Senhor agarra, o Senhor poderia agarrá-lo. O Senhor poderia segurá-lo. Não que Deus tenha essa obrigação de segurar, mas é uma grande ironia. Sabe por quê? Porque a ideia aqui é transmitir uma lição, tanto para Acasias, aquele homem que se dizia o Senhor agarra, quanto para nós que estamos aqui. Depois que ele caiu, se você tem outra versão, você vai perceber que a sacada que ele caiu, ela tinha grades, então foi um acidente terrível. Ele caiu daquela sacada e ele ficou gravemente ferido com a queda naquela sacada. Acasias era o rei de Israel. Ele poderia facilmente, naquele local onde ele estava, consultar um profeta, consultar a Deus. Mas não foi essa a ideia dele. A ideia dele, como nós acabamos de ler no versículo, era enviar mensageiros para consultar um outro Deus, um ídolo, lá da cidade de Ecrom. Quem estava aqui semana passada lembra que eu falei da cidade de Ecrom? Foi aquela cidade onde a população não queria a arca do Senhor. Fala, tira a arca aqui que está atrapalhando a minha felicidade. Dessa cidade, o maior deus deles era o tal do Baal-Zebubi. E o Acasias, em vez de consultar ao Senhor, que estava ali próximo, ele manda mensageiros para um outro lugar, para uma outra nação, para consultar um ídolo. E quantas vezes na nossa vida nós percebemos que nós não estamos buscando a Deus? Para buscar a Deus, meu irmão, nós não precisamos ir a um lugar distante, nós não precisamos vir à igreja, não precisamos buscar o irmão fulano, mas nós sabemos que onde nós estamos, a maior facilidade que nós temos é buscar o nosso Deus, porque sabemos que Ele vai estar sempre presente nas nossas vidas. Só que mesmo sabendo que o Senhor está presente todos os dias, todos os momentos, por muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se Ele não estivesse. E nós vamos buscar as soluções da nossa vida em outro lugar. No caso do Acasias, ele buscou um tal de Baal-Zebubi. Quem era o Baal-Zebubi? É um pouco complexo quando nós falamos sobre essa palavra, ou sobre esse nome Baal. Você vai ver esse nome muitas vezes no Velho Testamento. Mas para resumir, haviam vários Baal, ou até os Baalins, porque são mini estátuas do Baal. Baal, na língua dos pagãos, significa simplesmente Senhor. Senhor, ou dono, ou marido. É a mesma palavra que Israel usava, El Shaddai, El Elyon, é a mesma palavra. Só que os pagãos usavam a palavra Baal, e Israel, para fazer essa diferença, usava a palavra El. Então, Baal significa Senhor. E quem que era o Baal-Zebubi? Sabe o que é o estranho agora? Isso agora vai talvez
confundir um pouquinho a sua cabeça, mas daqui a pouco você vai entender. O nome dele não era Baal-zebub. O nome dele, desse ídolo, era Baal-zebel. Baal-zebel. Os escritores trocaram uma letra. Trocaram o beta pelo lambda, 2 letras em hebraico. Eles trocaram de propósito. Mas Baal-zebel, que era o nome de fato deste ídolo, desse Deus, significava o Senhor das alturas, ou o Senhor é exaltado, ou o Senhor era príncipe. Então o Acasias, ele caiu do alto. Quem que ele vai buscar? O Senhor das alturas, para saber o que aconteceu, porque ele caiu do alto e se ele iria ficar vivo. Essa era a ideia, buscar o Senhor do alto, para ver se ele ia ficar vivo. O Acasias provou o seguinte, que mesmo quando ele percebia que o Senhor estava presente, havia outro poder, havia outra força, havia alguém acima de Deus para ele, que era o Senhor das alturas, entre aspas, que era o tal do Baal-zebel. Você fez sua lista de ano novo? Como é que foi a sua lista de ano novo? Nem que você não fez no papelzinho, talvez você fez mentalmente. Quais são as suas metas para este ano? Emagrecer, lógico. Todo mundo quer emagrecer. Fazer exercícios físicos. Ser alguém melhor, ganhar mais dinheiro. Talvez ser alguém mais cristão, melhorar a sua vida com Deus. Mas no topo da lista, talvez de muitas pessoas, talvez de muitos de nós, estava Deus. Eu quero buscar a Deus. 2020 vai ser o ano de colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas por muitas vezes na nossa vida, em primeiro lugar, não está Deus. Mesmo que nós falamos, mesmo que nós expressamos, talvez no topo da nossa lista pode estar um patrão. Ou quem sabe pode estar uma criança. Talvez no topo da nossa lista, pelo nosso comportamento, por aquilo que nós fazemos, pode estar um carro. Ou pode estar um celular. Depende do nosso comportamento, daquilo que nós fazemos. Nós vamos mostrar que Baal-zebel está acima do Senhor. Que as outras coisas estão mais altas, mais elevadas na nossa vida, na prioridade da nossa vida, do que o nosso Deus. Mesmo que nós falamos, mas a nossa expressão, a nossa busca, aquilo que nós fazemos, não é exatamente aquilo que nós estamos falando. Nós buscamos a Deus quando nós estamos em perigo. Nós estamos no nosso dia a dia vivendo como se Deus não existisse. E aí tratamos o Senhor como se Ele fosse um bombeiro. Na hora que o bicho está pegando, na hora que fogo está alto, aí eu chamo o Senhor para Ele me ajudar. Mas no meu dia a dia, eu não trato Deus como o Senhor. Tem uma das minhas filhas, eu não vou contar qual filha, para você não julgar a minha filha, tá? Hoje elas foram viajar para a casa da avó, eu estou me sentindo muito estranho, está muito esquisito isso. Primeira vez que elas vão viajar sozinhas, está estranho. Mas uma das minhas filhas, quem estava aqui algum tempo atrás na igreja, lembra que nós estávamos, as crianças, na verdade, estavam juntando dinheiro para os missionários, lembra disso? Que eles levaram um cofrinho para casa e colocavam moedinha para juntar para os missionários. E as minhas filhas, cada uma tinha um cofrinho para juntar para os missionários. Certo dia, uma das minhas filhas, não vou dizer qual filha, para você não ficar julgando minha filha, estava jogando seu tablet. E aí, no meio do joguinho dela, apareceu, para você conseguir tal coisa, você precisa comprar. Não. E ela veio para mim e falou assim, papai, tem que comprar aqui, para eu conseguir fazer isso aqui do joguinho. Eu falei, filha, mas isso aqui é dinheiro de verdade, isso aqui não é dinheiro de mentira. Ela, então compra. Eu falei, não vou comprar não. O papai não tem dinheiro. Qual que foi a ideia dela na hora? Papai, pega dos missionários.
Eu olhei aquela cena, eu dei muita risada. Eu dei muita risada, mas depois eu fiquei sério. Depois eu fiquei sério porque eu falei assim, não é que eu faço isso mesmo? Não é que direto eu pego dos missionários para eu tomar uma coca? Não é que direto eu falo que missões está no coração do Senhor e está no meu coração também, mas eu não me importo em orar pelos missionários? Não é que eu passo muito mais tempo procurando coisas que me agradam e eu gasto o meu dinheiro e eu invisto não somente nos missionários ou nas coisas de Deus, eu deixo de ofertar na igreja, não é porque eu tenho que pagar minhas contas, é porque eu quero comprar um tênis mais caro mesmo. Tira dos missionários, eu faço isso direto. E em vez de colocar o Senhor como prioridade da minha vida, eu falo isso muitas vezes, eu falo que o Senhor é a prioridade, eu falo que Ele está no lugar mais alto, mas eu sei que tem outro poder sobre mim. E esse poder fala, tira dos missionários, meu joguinho é mais importante. O meu lanche do final de semana é mais importante. A minha roupa de marca é mais importante. Isso está acima das coisas do Senhor. E aí o versículo 3 diz o seguinte, depois que ele mandou uma comitiva para consultar o tal do Baal-zebub, que é Baal-zebel, não esquece disso, diz assim, o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte, não tem Deus em Israel? Por que vocês vão consultar o Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou, por que vocês voltaram? Eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse, voltem ao rei que os enviou e digam-lhe, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Então percebe o que está acontecendo aqui? O rei manda uma comitiva até Ecrom, só que ele percebe que o pessoal voltou muito rápido, porque a viagem era longa. Falou, vocês estão aqui já? O que aconteceu? Aí o soldado fala, então, encontramos um homem no meio da estrada, ele falou assim para a gente que tem Deus em Israel, que nós não precisamos colocar o Baal-zebub acima, o Deus de Israel consegue resolver isso. Aí tem uma coisa muito interessante, versículo 7, diz assim, o rei lhes perguntou, como era o homem que os encontrou? E lhes disse isso. Eles responderam, ele vestia roupas de pelo e usava um cinto de couro. Percebe o seguinte, o rei perguntou a eles como era o homem, e eles deram as características deste homem. E o rei, ele sozinho concluiu, era o tesbita Elias. Por que essa fala é importante? Porque o nome Elias significa o Senhor é Deus. Então era necessário que o rei dissesse, o Senhor é Deus. Não soldados, era o rei que tinha que falar isso. Hoje talvez nós falamos o nome das pessoas, nós não nos importamos com o significado deles, mas naquela época ele sabia exatamente o que ele estava falando. Então quando ele disse assim, era o tesbita Elias, ele disse assim, então só o Senhor é Deus. Só que tem um porém, você sabe qual é o porém? Que enquanto ele dizia isso com os seus lábios, seu coração estava totalmente longe do Senhor Deus. O seu coração estava lá no Baal-zebub. Então não adianta nós falarmos que nós somos de Jesus, que o Senhor é o único Deus, que Ele está acima das nossas vidas, se nós não estamos ligados a Ele. E aí no versículo 9 fala, então ele mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial
e os seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial. O rei mandou mais um, com mais 50 soldados. E aí Elias, de novo, homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Esse já foi mais ríspido. E no versículo 12 fala que, de novo, o Elias falou: olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e seus homens. E de novo, caiu fogo do céu e consumiu aquele soldado e os seus 50 homens. A ideia ali você já entendeu, você já percebeu o que estava acontecendo. Só que sai um pouquinho do foco dessa ideia aqui, vai para o palácio, imagina o rei. Não, peraí, o tal do Elias disse que não pode consultar o Baal Zebel, o Baal Zebub, manda homens lá para tirar satisfação com ele. Mandou, tacaram fogo nos homens, não deu certo. O que ele faz? Reconhece o Senhor como seu Senhor? Não. Manda mais 50 homens lá, porque não, tem que ver o que esse Elias quer. Sabe qual que é a ideia que o texto quer dizer aqui, que ele quer trazer? Que em vez do Acasias se prostrar diante de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus que está mostrando o seu poder, que está acima do Baal Zebub, que desce fogo do céu, que o homem de Deus, o profeta dele, mostra o poder desse Deus, o que ele faz? Ele simplesmente quer tirar satisfação com Elias, porque Elias mexeu com o ídolo dele. E aí eu jogo para você. Quando mexe no meu ídolo eu fico nervoso, hein? Quando mexe nas coisas que eu idolatro, eu fico estressado. Quando alguém fala para mim que eu estou demais no celular, eu fico bravo. Não gosto que fale isso para mim. Quando alguém fala para mim que eu estou demais atrás do futebol, fico chateado. Como assim? Quem é você para falar isso para mim? Quando alguém fala que você está trabalhando demais, está esquecendo a sua família, você não entende a minha situação, eu fico muito chateado, eu fico muito bravo. Quando mexe com o meu ídolo, eu fico bravo. Quando diz que eu fico demais atrás de tal pessoa, eu estresso. Quando diz que eu estou gastando dinheiro demais com perfume, com sapato, com roupa, com comida, com tal coisa, eu estresso. Sabe por quê? Porque mexeu com o meu ídolo. E mexer com o meu ídolo, eu vou ter que tirar satisfação. Eu não vou reconhecer o Senhor, que tem um Senhor acima disso. Mas mexeu com o meu ídolo, mexeu comigo. Mexeu com o meu celular, mexeu comigo. Mexeu com o meu time, mexeu comigo. Mexeu com o meu dinheiro, mexeu comigo. Eu me estresso. Mexeu com meus sentimentos, mexeu comigo. Se eu estou magoado com alguém, alguém fala assim: olha, você tem que perdoar aquela pessoa. Não, peraí, vamos conversar direitinho, porque não é assim que funciona. Talvez isso já aconteceu com você. Está numa situação, você está muito estressado, muito bravo, e alguém chega para você e fala com toda delicadeza assim: fica calmo. O que você faz? Você falta de derrubar a mesa, falta de derrubar a casa, derrubar a televisão, porque você não quer ficar calmo. Como assim vai mexer com os meus sentimentos? Agora é hora de eu estar irado e ninguém vai tirar isso de mim. Não pode mexer com aquilo que mexe no meu coração. É meu ídolo, está acima de Deus. A minha ira está acima de Deus. As coisas que eu gosto estão acima do Senhor. Então não mexe com isso não. Senão eu vou ter que tirar satisfação com você. Senão eu vou ter que ficar muito nervoso, muito estressado. Quando mexe com o ídolo, fica estressado. E sabe o que a gente tenta fazer? A gente tenta se explicar. Não sabe o que é? Eu fico aqui muito tempo com o meu celular, é porque a minha família não me dá atenção. Eu fico muito tempo na televisão porque eu tenho que me distrair um pouquinho a minha mente. A gente tenta se explicar, a gente tenta se explicar até para Deus. E a gente não tem tempo para as coisas de Deus. A gente fica dias longe da Bíblia. A gente fica por muito tempo sem orar. Mas a gente não fica muito tempo sem o celular. E a gente tenta se justificar. E até tenta se justificar para o Senhor. Só que é o seguinte, meu irmão. Deus dá a sua palavra para a gente. E Ele não precisa se explicar. Ele não precisa negociar com você. O que Deus faz? Manda fogo do céu e consome tudo aí.
porque eu sou acima de todas as coisas. Independente qual é o seu ídolo, independente qual é o seu Deus, eu estou acima de todas as coisas. E não há nada além de mim. Eu não preciso me explicar para vocês. E aí no versículo 13, diz: então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. Se fosse eu não ia, tá? Só para saber, não ia falar com Elias. Só que esse oficial, ele foi esperto. Ele chegou lá, ele subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, implorou, homem de Deus, tenha consideração por minha vida. Você imagina o cara ofegante, com medo de morrer. Tenha consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados teus servos. Eu sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tenha consideração por minha vida. E aí o anjo do Senhor diz a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. E aí, quando Elias chega diante do rei, agora Elias tem que falar na cara do rei qual era o problema dele, qual era a idolatria dele, qual era o Deus dele, que estava acima do Senhor, o poder que estava sobre esse rei. O Elias fala: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Neste versículo 16, alguns estudiosos ficam em dúvida se de fato aqui o Elias falou Baal-zebube, ou se mais uma vez o escritor trocou o nome de Baal-zebel para Baal-zebube. Lembra, não se confunda, o nome dele real era Baal-zebel, mas o escritor de propósito colocou o Baal-zebube. Mas aqui o Elias fala Baal-zebube. Está confuso, né? Mas eu vou te explicar. Sabe o que significa o Baal-zebube? Lembra do Baal-zebel? O que significa? O Senhor das alturas. O Senhor é exaltado. O Senhor é príncipe. Aí o escritor, para diminuir o Baal-zebel, ele escreveu Baal-zebube. O que significa Baal-zebube? O Senhor das moscas. O Senhor das moscas do esterco. O Senhor das coisas podres. Essa era a ideia. A ideia que o escritor queria passar, a ideia que o Elias queria passar na frente do rei Acasias era: olha, esse senhor seu aí que você acha que é o Senhor das alturas, que é o top dos tops, que é o rei da balada, esse é o Senhor das moscas. Isso aí, ó, sabe aquelas moscas que ficam em cima do esterco? Esse aí é o seu Deus. Esse aí. E sabe as coisas que nós buscamos muitas vezes, e nós achamos que são coisas tão importantes para a nossa vida, tão grandes, né? Nós buscamos a nossa beleza, nós buscamos o status, nós buscamos ser uma pessoa influente na vida social, buscamos ser uma pessoa gente fina. Essas coisas são grandiosas. Mosca em cima de esterco. Tem valor nenhum. Diante do Senhor, todas essas coisas que nós buscamos, o nosso orgulho, nossas roupas, nossa beleza, nossa sabedoria, nada se compara ao Deus dos céus. Só que por muitas vezes nós pegamos essas mosquinhas de cima do esterco e colocamos acima do Senhor. Esse poder nos domina. Sabe essa palavra Baal-zebube? Sabe qual palavra se originou dessa palavra, desse nome? Essa você conhece. Beuzebu. Beuzebu vem de Baal-zebube. E esse Beuzebu é usado no Novo Testamento. Olha em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, porque tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14, vai estar aqui na tela também. Agora Jesus vai expulsar um demônio. Olha o que acontece. Lucas 11, 14, diz assim: certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo.
E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu. Mas, se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? Então percebe o seguinte, que o povo olha Jesus expulsando um demônio, e eles falam, está expulsando pelo poder de Beelzebu. Eles não estão apenas diminuindo o ato de Jesus, mas eles estão declarando que há um outro poder, que há um poder de um demônio que é comparado aqui com Satanás, né? Satanás dividido com Satanás, há um outro poder chamado Beelzebu, que é comparado com Satanás. Essa é a ideia. E Jesus fala assim, olha, não tem como o reino de Satanás estar dividido entre si, um demônio expulsa o outro, não tem muito sentido isso que vocês estão falando. Aí depois ele fala assim, olha, se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque, e o vença, e tire dele suas armas, e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Então ele fala, meu poder vem de Deus, que é muito maior do que o poder do Beelzebu, do que o poder de Satanás. Só que depois de explicar tudo isso, olha o que Jesus fala, que interessante. Para você ligar com a história que nós estávamos falando em 2 Reis. Jesus começa a falar, continuando aquilo que ele estava falando, explicando, ele fala, quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando, diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos, piores do que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Sabe o que ele está dizendo aqui? Lembra, ele está falando do Beelzebu, e aí ele fala assim, olha, depois que expulsa um demônio, a casa está limpa, está vazia, o que isso significa? Não tem Deus, não tem as coisas de Deus, não tem devocional, não tem oração, não tem Bíblia, não tem comunhão, não tem louvor, está vazio. O que o demônio faz? Ele vê que está vazio, chama mais 7 amiguinhos dele, e aí entra na vida da pessoa, e aí, como diria minha mãe, empesteneja a casa de demônios. Beelzebu, lembra o senhor das moscas? Era uma mosca te atrapalhando. Não é chato quando a mosca fica em você e fica aquele zumbido, você fica tirando? E aí você tira uma e fala, beleza. E aí você vai dormir. E aí vem 7 e fica rodeando a sua vida. Fica rodeando. Eu lembro, quando eu tinha meus 14 anos, 13 anos, estava na época, na moda, o Super Nintendo. Quem lembra do Super Nintendo? E aí, o meu papo era Super Nintendo. Eu comia falando de Super Nintendo. Eu falava, bom dia para minha mãe, me dá um Super Nintendo. Eu chegava na escola, desenhava o controle do Super Nintendo, chegava em casa, falava que eu queria um Super Nintendo, falava com meus amigos do Super Nintendo. Minha mãe até fez uma musiquinha para tirar um sarro de mim, que eu comia Nintendo, eu bebia Nintendo. Minha vida era Super Nintendo. Era uma mosca. E aí, um dia eu ganhei o Super Nintendo. Olha só, eu vivia agora com meu ídolo todos os meus dias. Era uma coisa maravilhosa. Já passei mais de 24 horas jogando. Era uma delícia. E aí o Super Nintendo acabou a graça. Aí a mosca foi embora. Só que eu não tinha Deus ainda na minha vida. O que aconteceu?
apareceram outros e empestejaram a minha vida. E quem sabe na nossa vida hoje saiu, entre aspas, Super Nintendo, e aí vem uma TV de LED, vem um carro 2.0, vem aquela casa grande, vem aquela conta bancária, vem o último tênis, vem aquele emprego novo, vem aquele status, vem aquela pregação, vem aquele estudo, vem aquele grupo, vem qualquer coisa, vem aquela mulher, vem aquele homem, vem aquela felicidade, tudo aquilo que eu vou buscar para falar que está acima de mim. E desculpa falar isso, é até ofensivo falar isso, mas tem tudo a ver com o texto para a gente entender. Se Beelzebu, Baal-zebub, é as moscas em cima do esterco, quem é o esterco na história? O Raul Seixas, ele tem várias músicas com letras interessantes, ele tem ritmos contagiantes, as pessoas gostam muito. Ele era muito inteligente e muitas das suas letras tinham mais do que um sentido. E você vai perceber que algumas músicas não falam exatamente aquilo que você está ouvindo, uma coisa meio bobinha, parece que é uma coisa bobinha, mas não é exatamente aquilo que ela está dizendo. Tem uma música dele, muito famosa, que o toque dela, o ritmo dela é como se fosse de um terreiro de candomblé. Você já sabe qual música eu estou falando. Quem sabe qual música eu estou falando? Ah, vocês estão disfarçando, né? Vocês nunca ouviram Raul Seixas, né? A música chama A Mosca da Sopa. E a letrinha parece uma musiquinha bobinha, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Só que agora você conhece a história do Beelzebu, do Baal-zebub, o senhor das moscas, o senhor das moscas do esterco. Olha a letra da música dele. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Estraguei seu alimento, estraguei a sua vida. Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar. Eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar. Ou seja, você não vai dormir direito por minha causa. Por aquele videogame, por aquele jogo, por aquele time, por aquele celular, por aquela vida, por aquela mulher. E não adianta vir me dedetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar, porque você mata uma e vem outra em meu lugar, ou 7. Atenção, eu sou a mosca, a grande mosca, a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto, a zumbizar, observando e abusando. Olha do outro lado agora, eu estou sempre junto de você. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quem é? A mosca, meu irmão. Quem é a sua mosca, meu irmão? Quem é a sua mosca? É a TV? É sua ira? É sua mágoa? É o seu tablet, o seu celular? É sua opinião? Se alguém contraria a sua opinião, se alguém não faz exatamente aquilo que você quer, você fica nervoso? Quem é a sua mosca? No final da história do Acasias, versículo 17, diz que ele morreu conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor, e no segundo reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. O Acasias morreu na sua idolatria, morreu sob as moscas. Por quê? Porque tinha um poder acima do Senhor Deus. Coisas banais estavam acima do Deus dos céus. Será que nós não temos coisas pequenas que são ídolos na nossa vida, que estão nos atrapalhando de seguir o Deus dos céus? Como eu disse, é um assunto difícil de falar, porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos na igreja e está tudo bem.
Mas o meu cotidiano me mostra que na minha listinha tem alguma coisa acima de Deus, um poder acima do Senhor. E aí eu me imagino numa conversa com o Senhor, e talvez chegando para o Senhor, agora no começo de 2020, com a minha listinha, todo feliz, e chego para o Senhor e falo: aqui, Senhor, olha minha listinha, olha a listinha que eu fiz, o Senhor está aqui, ó. E aí o Senhor olha a minha listinha e fala assim: olha, estou aqui em primeiro lugar na sua listinha. E eu falo: o Senhor está em primeiro lugar na listinha. Aí ele fala: não tem outras coisas não? Olha, Giovanni, te conheço, hein? Não tem o YouTube não? O YouTube está acima, hein? Eu falo: não, Senhor. Não tem os perfumes aí, uns tênis aí? Eu falo: não, Senhor. Não tem umas crianças aí, suas filhas, não está acima? Não, Senhor. O Senhor está acima de tudo. Aí eu imagino, sabe o que eu imagino? Eu imagino o Senhor pegando a minha lista e ele fala assim: então, mas está errado. Está errado. Eu falo: por quê? Está errado? O Senhor está acima. Ele pegaria minha lista e ia rasgar a minha lista inteira e falar: está errado. Não tem que ter lista. Eu não divido minha glória com ninguém. Eu não divido minha glória com nada. Eu não divido minha glória com a sua esposa. Eu não divido minha glória com o seu pastor. Eu não divido minha glória com o seu celular. Eu não divido minha glória com o seu carro. Se o seu carro está em segundo, terceiro lugar, não tem que estar. Sabe o que tem que estar? Tem que estar tem que estar Deus aqui, ó. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas na sua lista tem que estar um Deus bem grande assim. O resto, deixa. Quais são as suas moscas hoje? Vamos orar? Nós te engrandecemos, Pai. Te engrandecemos. Nós te louvamos. O Senhor é soberano. Não há ninguém, não há nada além do Senhor, Pai. E quando nós olharmos para o nosso altar de adoração neste ano de 2020, que não haja nenhum objeto, que não haja nenhum sentimento, que não haja nenhuma opinião, que não haja nenhum status, que não haja nenhum desejo, somente o Senhor, Pai. O Senhor seja o centro, seja o cerne, seja o dono da nossa vida. Não há um Senhor das alturas, não há um Senhor das moscas, somente o Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender a sua vontade, nos ajuda a buscar ao Senhor, não somente aqui na igreja, mas que amanhã, a nossa segunda-feira, tenha como prioridade o Senhor. Não o dinheiro, não os prazeres, não nossa diversão, não nossos filhos, mas o Senhor. E que assim, Pai, nós possamos viver a cada dia. Obrigado por cada um que está aqui presente hoje. Que o Senhor esteja nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Talvez você, depois de ouvir tudo isso, pensa que há alguma coisa na sua vida, você sabe que há, mas que você não consegue tirar. Fala: pastor, eu não consigo. Eu estou completamente viciado nisso. Pastor, eu não consigo. Esse sentimento, eu já luto contra ele, mas eu não consigo. Pastor, tem esse pecado, mas eu não consigo tirar. E saiba que você não vai conseguir mesmo. Mas um dia o Senhor enviou o seu Filho Jesus neste mundo para morrer pelos seus pecados, para morrer pelos seus vícios, para morrer pela sua idolatria, para que quando você entrega a sua vida a Ele e coloca nas mãos dEle, Ele vai te ajudar a sair disso. Então eu faço esse convite para você. Se você ainda não reconhece Jesus como seu Senhor, há tempo de você fazer essa oração hoje, de reconhecer os seus pecados e entregar a sua vida a Ele.
Se você quiser vir aqui, eu oro com você. Mas se você já tem Jesus, mas sabe que tem coisas que está acima dele, que tem poderes acima dele, ora, fala com Deus, fala: Senhor, eu não quero que nada esteja acima do Senhor. Então me ajuda a tirar isso da minha vida. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti. Perdido estou, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, que palavra incrível que o Senhor nos fez conhecer nessa noite. Que ensinamento maravilhoso que há em cada uma dessas palavras que foram lidas e que pronunciadas a nós pelo pastor. Assim como eu orei no começo, eu gostaria, nós como igreja, que realmente fosse uma palavra vindo de Ti, e realmente foi, Senhor. Agora, Senhor, leva-nos para os nossos lares, com essa palavra ecoando em nossas mentes e nos fazendo entender o Teu propósito sobre cada um de nós. Teu cuidado e Teu amor foi demonstrado nessa noite para nós. Mas será que nós reconhecemos isso, Pai? Existem muitas distrações mesmo nos dias de hoje, e que nos tira o foco de adorar ao Senhor e apenas Te adorar, apenas pelo que Tu és. E não queremos Te adorar por medo, mas Te adorar por amor, por louvor e adoração realmente ao Teu santo nome, um coração prostrado a Ti. Nos ensine a ser assim, Pai. Nos ensine a ser assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão aí do lado, aperta a mão dele, convide ele para estar aqui na quarta-feira, às 19h30, agora vida normal, cultos à quarta e aos domingos. Você está mais do que convidado. Então, quarta-feira, às 19h30, nós nos encontramos aqui para adorar ao Senhor e aprender mais dele. Vá em paz, Deus nos abençoe, uma boa semana. Te amo, Fabinho. Fica com Deus.